Existe uma prisão silenciosa que muitos de nós carregamos sem perceber. A prisão de olhar demais para a vida dos outros e esquecer do tesouro que Deus colocou dentro da gente. E o mais perigoso é que essa prisão nem sempre parece fraqueza ou inveja. Às vezes ela aparece como uma simples comparação. A gente olha para alguém crescendo, sendo reconhecido, prosperando, vivendo um chamado, e começamos a pensar: por que ele e não eu? Por que ela conseguiu e eu não? Será que minha vida está atrasada ou bloqueada? Mas hoje, em Números capítulo 12, nós vamos entender algo profundo. Quando a comparação entra, a paz sai. Quando a inveja entra, o propósito enfraquece. E quando a gente passa a olhar demais para o chamado do outro, começa a perder força, ou começamos a perder força para viver o nosso chamado. Então fica comigo até o final, porque essa mensagem pode abrir nossos olhos para uma chave poderosa de liberdade, de prosperidade e crescimento com propósito. A verdade é que todos nós, em algum momento, já nos comparamos com alguém. A gente se compara com quem parece ter mais dinheiro, com quem tem mais seguidores, com quem casa primeiro, com quem compra uma casa, com quem abriu um negócio, com quem tem uma família aparentemente perfeita, com quem parece ter mais facilidade para vencer. E sem perceber, começamos a desprezar a nossa própria caminhada. O problema é que a comparação nunca mostra a história inteira. Ela mostra o palco, mas não mostra o deserto. Mostra o resultado, mas não mostra o processo. Mostra a conquista, mas não mostra as lágrimas, as renúncias, as dores e as batalhas escondidas. E quando nós comparamos o nosso bastidor com o palco de outra pessoa, a gente começa a carregar um peso que não é nosso. Em Números capítulo 12, a Bíblia mostra uma situação muito forte. Miriam e Arão começaram a falar contra Moisés. Eles criticaram Moisés por causa da mulher com quem ele havia se casado. Mas no fundo a questão era mais profunda. Eles disseram: será que o Senhor falou somente por Moisés? Não falou também por nós? Perceba, a fala parecia uma crítica comum, mas a raiz era a comparação. Miriam e Arão também tinham importância. Eles também foram usados por Deus. Eles também tinham uma história. Mas naquele momento eles começaram a olhar para a posição de Moisés e questionar por que ele tinha aquele nível de autoridade. E aqui já parece uma grande lição para nós. Muitas vezes a inveja não começa com ódio declarado. Começa com uma pergunta mal resolvida dentro do coração. Por que ele? Por que ela? Por que não eu? Por que Deus está usando aquela pessoa assim? Por que a vida dela parece andar mais rápido que a minha? E quando esse tipo de pergunta nasce sem humildade, ela pode nos afastar da paz, da gratidão e do nosso propósito. Uma das coisas mais tristes da comparação é que ela desconecta da nossa identidade. Quando a gente vive olhando para a vida do outro,
começamos a negar os dons que recebemos. A gente deixa de valorizar nossas habilidades, nossa história, nossa voz, nossa missão, nosso jeito de servir, criar, trabalhar e prosperar. Miriam tinha um papel, Arão tinha um papel, Moisés tinha um papel. Mas o erro foi querer medir valor pela posição do outro. E isso acontece muito conosco. Às vezes Deus nos deu um dom, uma capacidade, uma inteligência, uma sensibilidade, uma criatividade, uma força única, mas em vez de desenvolver o que recebemos, ficamos olhando para o que o outro recebeu. Só que a prosperidade com propósito não nasce quando imitamos o caminho de outra pessoa. Prosperidade verdadeira nasce quando despertamos para o que já foi colocado dentro de nós. A gente não precisa ser cópia de ninguém para vencer. A gente precisa ser fiel à nossa essência. Precisamos parar de comparar nossa vida, porque a inveja bloqueia nossa prosperidade. E isso é muito sério. Porque a inveja não bloqueia apenas o dinheiro, ela bloqueia a visão, bloqueia a paz, bloqueia a criatividade, bloqueia a alegria, crescimento, gratidão. Quando a gente está dominado pela comparação, perdemos energia tentando entender o caminho do outro e deixamos de construir o nosso caminho. Em vez de estudar, trabalhar, criar, servir, plantar e evoluir, a mente fica presa em perguntas que não produzem fruto. A inveja faz a gente enxergar o sucesso do outro como uma ameaça, mas quem vive alinhado ao propósito entende que o crescimento do outro não diminui o nosso. O sol não compete com a lua. Cada um brilha no tempo certo, na função certa, no lugar certo. Do mesmo modo, nós não fomos criados para competir com o chamado de ninguém. Fomos criados para desenvolver aquilo que recebemos e servir o mundo com verdade. Em Números 12, a Bíblia mostra que Deus ouviu aquela conversa. Isso é muito forte, porque talvez Moisés nem tenha precisado se defender, porque Deus viu a intenção por trás das palavras. E a Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens sobre a terra. Mansidão não é fraqueza. Humildade não é falta de força. Pelo contrário, a humildade é uma força dominada. É quando a gente sabe quem é, mas não precisa esmagar ninguém para provar valor. Moisés não precisou disputar com Miriam e Arão. Ele não entrou em briga para defender sua posição. Ele permaneceu no lugar dele. Essa é uma lição profunda para nós. Quando a gente sabe quem é, não precisa viver reagindo a toda crítica, a toda comparação, a qualquer provocação. Quem caminha com propósito não precisa provar o tempo todo que tem valor. A própria vida com o tempo revela os frutos. Miriam e Arão falaram contra Moisés. Mas será que o problema era mesmo Moisés? Ou era algo dentro deles que ainda não estava curado? Isso também fala com a gente. Às vezes criticamos alguém porque a vitória daquela pessoa tocou numa dor nossa. Às vezes, o sucesso de alguém revela uma insegurança que ainda carregamos. Às vezes, a alegria do outro incomoda porque nós
ainda não fazemos ou não fizemos as pazes com a nossa própria jornada. Por isso, antes de julgar alguém, precisamos perguntar: o que essa situação está revelando dentro de nós? Isso é discernimento ou é comparação? Isso é verdade ou é ferida falando? Estamos querendo crescer ou apenas diminuir alguém para nos sentirmos melhores? Esse tipo de pergunta traz consciência. E consciência é o começo da libertação. Porque quando a gente reconhece a raiz, deixa de ser escravo dela. Então, como a gente vence a comparação? Primeiro, voltando para a gratidão. A gratidão nos devolve para o presente. Quando agradecemos pelo que já temos, paramos de viver em guerra com aquilo que ainda não chegou. Em segundo, precisamos cuidar do nosso campo. Quem planta no próprio terreno não tem tempo para arrancar as flores do jardim dos outros. Nós precisamos cuidar da nossa mente, do nosso corpo, da nossa fé, do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos, dos nossos projetos. Terceiro, precisamos transformar a admiração em aprendizado. Quando alguém está prosperando, em vez de invejar, podemos aprender. O que essa pessoa fez? Que disciplina ela desenvolveu? Que coragem ela teve? Que atitude nós também podemos aplicar? E quarto, respeitar o nosso tempo. Nem toda semente brota no mesmo dia. Existem processos que são invisíveis antes de se tornarem visíveis. E quinto, lembrar que propósito não é corrida. A vida não é uma competição para ver quem chega primeiro. É uma construção para ver quem permanece fiel ao que recebeu. Prosperidade verdadeira não é só ter dinheiro. É ter paz para desfrutar, é ter saúde para viver, é ter sabedoria para administrar, é ter liberdade para escolher, é ter clareza para dizer sim ao que constrói e dizer não ao que destrói. Mas a prosperidade com propósito exige uma limpeza interior. Não dá para construir uma vida leve carregando inveja, culpa, medo, comparação e peso emocional. A gente precisa soltar o que não combina mais com a nossa nova mentalidade. Se queremos crescer, precisamos abandonar a mentalidade de escassez. Aquela mentalidade que diz: se ele ganhou, sobrou menos para mim. Isso não é verdade. A fonte do Criador é abundante. A vida tem caminhos que a gente ainda nem viu. Existem portas ainda que ainda não se abriram. Existem talentos dentro de nós que ainda não foram totalmente desenvolvidos. A vitória do outro não cancela a nossa promessa. O crescimento do outro não bloqueia o nosso caminho. O brilho do outro não apaga a nossa luz. Hoje, Números 12 nos chama para um despertar. A gente precisa parar de olhar para Moisés com inveja, começar a perguntar qual é o chamado que Deus confiou a nós. Porque talvez o nosso maior bloqueio não seja a falta de capacidade. Talvez seja distração, talvez seja comparação, talvez seja a mania de medir a nossa vida pela régua de outra pessoa. Nós não nascemos para viver presos ao sucesso alheio. Nós nascemos para florescer com os dons, com os talentos, com as habilidades e capacidades que recebemos. A nossa vida tem valor. A nossa história tem propósito, o nosso propósito tem sentido. Mas precisamos voltar para o centro.
voltar para a nossa essência, voltar para aquilo que é nosso. A partir de hoje que a gente pare de perguntar por que ele e comece a perguntar o que eu preciso fazer com aquilo que foi colocado em mim. Essa pergunta muda tudo. Então, se essa mensagem falou com o nosso coração, vamos tomar uma decisão. Vamos parar de comparar a nossa vida e começar a honrar a nossa caminhada. A inveja prende, a comparação pesa, mas a gratidão, a humildade e o propósito liberta. Que a gente aprenda que Deus não nos chamou para disputar lugar, mas para ocupar o lugar, o nosso lugar, com sabedoria, com fé, com coragem e responsabilidade. E se esse vídeo despertou algo dentro de ti, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa parar de se comparar e voltar a acreditar no próprio propósito. Porque quando a gente para de invejar o caminho do outro, finalmente começamos a prosperar no nosso próprio caminho. Obrigado por me acompanhar nessa jornada de transformação em busca do despertar para um novo estilo de vida. Te espero no próximo vídeo. Gratidão.